outra coisa que a gente estava conversando sobre vantagens de fazer curso, né? Que eu nunca tinha pensado nisso. Eu estava até comentando no Blue Sky sobre isso. Às vezes escolher os nossos próprios exercícios, escolher o que a gente vai fazer, escolher nossas atividades de estudo mesmo, é uma coisa que acaba tomando muito tempo. A gente meio que fica paralisado até escolher a referência perfeita, até escolher o estudo que a gente vai fazer. E uma das vantagens da gente estar fazendo curso é que alguém escolhe o que você vai estudar. E uma das principais vantagens de você ter um mentor é que o mentor vai pedir para você fazer exatamente o exercício que você está evitando de fazer, sabe? Ter uma pessoa que quer te tirar da zona de conforto é um grande incentivo para você finalmente sair da zona de conforto, sabe? Então é uma coisa boa. É uma dessas coisas que eu gosto muito de fazer curso. Essa coisa de sair da zona de conforto, né? Ah, mas acho que ficou bonitinho, cara. Acho que vai funcionar. Deixa eu dar mais uma renderizadinha aqui nesse pé. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Parece que é uma fissura na pele. Era meio a ideia mesmo. Eu não quero que essa personagem pareça que ela é 100% humana. Tanto que ela tem uns pedaços faltando, né? É pra ser alguma coisa humanoide. Alguma coisa... Mas não é pra ser um personagem humano, não. É pra ser alguma coisa que pareça um humano, mas não necessariamente seja. Sabe? Deixa eu me expor aqui um pouquinho. Eu tenho muita dificuldade em fazer arte pessoal. E quando eu comecei a fazer o Apoia-se, quando eu vim atrás desse desafio do Apoia-se, do fazer coisas pessoais com apoio, né, com incentivo, um incentivo de fazer toda semana, cara, eu passei por todo tipo de nervoso, passei por todo tipo de ai meu Deus, eu não vou dar conta, ai meu Deus, ninguém vai querer pagar por isso, ai meu Deus, ninguém vai querer me dar apoio porque tudo que eu faço é esquisito. E eu fiz uma mentoria com o Mobaker, aquele cara que eu linkei mais cedo, sabe? E o Mobaker me falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Ele falou que eu precisava parar de pedir desculpa pela minha arte, que eu precisava parar de pedir permissão pros outros para fazer o que eu queria fazer. Sabe, se você gosta de pintar umas caveiras, se você gosta de pintar uma galera esquisita, vai pintar, você não precisa de permissão para ninguém, sabe? Você não precisa pedir desculpa por gostar das coisas. E, cara, todo esse exercício de pintar coisa pro Apoia-se, de fazer trabalho pessoal, tem sido um exercício bem puxado nessa parte de não pedir desculpa, sabe? De realmente fazer o que eu quero. Eu sabia que a parte da criatividade, ela precisa ser praticada igual a gente pratica anatomia, igual a gente pratica perspectiva e cor e pintura, sabe? Mas eu não imaginava que a coisa do ser criativo, do inventar imagens, ia me mexer tanto com minha autoconfiança, sabe? Essa imagem aqui, que eu tô ficando orgulhosa dela, eu acho que ela vai ficar uma imagem bem legal, sabe? Eu quase desisti dela porque eu achei que ela tava muito esquisita. Porque tipo, cara, ninguém vai gostar disso, sabe? E pra você ver que bobagem, a imagem tá ficando legal e eu acho que a recepção dela vai ser boa, sabe? Mas a gente precisa ter coragem de fazer as nossas coisas, a gente precisa ter coragem de se assumir. Fazer arte, no geral, fazer arte, né? Se expressar artisticamente é sempre um exercício de vulnerabilidade. E eu sempre esqueço disso, eu sempre esqueço de como que essa coisa mexe com a gente num nível muito profundo. Como que a gente se sente exposto mesmo, sabe? Como que a gente se sente se impondo em cima dos outros. Eu comecei inclusive a entender um pouco, e isso aqui não é uma crítica a fanart de jeito nenhum, tá, galera? Mas eu comecei a entender um pouco o pessoal que fala que a gente se esconde no fanart. Eu gosto muito de fanart, mas faz um tempo que eu não faço.
Eu acho que eu passei um pouco da vibe, sabe? E tentando fazer a parte do exercício criativo, do exercício fazer minha arte pessoal, né, exercício de autoexpressão, eu comecei a entender um pouquinho mais da crítica que o pessoal faz a fanart, que fanart é um jeito fácil de você ser artista. Eu nunca tinha entendido eu nunca tinha entendido essa crítica de verdade. Essa coisa de que fanart era um jeito fácil de ser artista. Mas agora que eu quebrei a cara tentando ser um pouco mais artistona, né? Tentando ser um pouquinho mais artista autoral, quando você faz fanart, você tá indo pra uma coisa que é segura. Você já sabe que você tá indo pra uma coisa que é popular. Isso não é uma coisa ruim, de novo, isso não é uma crítica a fanart de jeito nenhum. Eu acho fanart um jeito muito legítimo de fazer um portfólio, de praticar, de ser artista, sabe? Mas começou a fazer um pouco mais de sentido a parte do desafio de você ser uma pessoa criativa, de você criar as coisas, de você fazer a parte do autoral, sabe? Inclusive, eu tenho, falando nisso, né, eu tenho um pouquinho de medo de virar uma cópia barata do Mobaker também, porque ele me inspira bastante, sabe? Mas acho que vai ficar de boa. Eu vou dar o meu próprio twist nas coisas aqui. Vambora. Tem que produzir, né? No final das contas, a gente tem que sair da casca e a gente tem que produzir. Essa que é a grande lição. Mas é engraçado. Todo esse assunto de como eu me sinto vulnerável, como eu me sinto exposta tendo ideias. Falando que eu gosto sim das fadinhas e das caveiras e das coisas esquisitas. A gente estava falando a respeito de ser iniciante, né? Uma das coisas interessantes é que agora eu consigo pintar o que a Sula de 13, 14 anos queria pintar e não conseguia. E eu tenho uma visão renovada sobre essas coisas, eu tenho uma visão muito mais refinada, né? Muito mais desenvolvida sobre o que a Sula de 13 anos gostava. Mas ainda assim, é aquela coisa as coisas que eu gostaria de estar produzindo desde aquela época e eu não tinha oportunidade, não tinha como. A habilidade não alcançava. Então é muito divertido quando você chega nessa parte, sabe? É muito legal quando você começa a chegar nessa parte em que você consegue executar uma visão com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de acerto, sabe? Você tenta fazer uma peça e ela fica bem sucedida. É bem legal, sabe? É bem legal mesmo. Eu super recomendo essa sensação. É uma habilidade que vale a pena a gente conquistar por causa dessa sensação, sabe? Eu vou querer botar uns brilhinhos aqui. Espera aí que tem uma edge fora do lugar aqui. Mas enfim, pensamentos, né? Pensamentos a esmo aí. Vocês não têm essa sensação também, não? Que quando a gente tá desenhando, a gente fica muito tempo com a própria cabeça e a gente tem muito tempo de ter ideia? Eu acho que eu tenho bem essa sensação, sabe? Uhum. Vamos fazer uma bordinha mais de transição aqui. Deixar um pouquinho mais redonda essa transição, um pouquinho mais suave. Vai ser bem sutil, acho que nem vai aparecer na versão pequena. Mas né, vai ficar bonitinho na versão grande. Deixa eu mostrar pra vocês também um macete que eu gosto de fazer. Eu tenho esse layer vermelho em cima de tudo aqui, ó. Que ele é uma layer de notas, coisas que eu tenho que fazer. Então tem um efeito de brilho que eu quero fazer aqui que ele não tá no esboço. Então esse layer de notas, coisas que eu não posso deixar de fazer,
É bem interessante para eu não esquecer esses detalhes. Aí, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai apagando. Vamos voltar aqui. Não, a gente vai apagar esse aqui. Esse do Multiply vai rodar também. E esse aqui é a máscara. Isso. A gente vai, inclusive, chamar ele de máscara. Vamos lá. Isso. Aí, volta com o Color Dodge aqui. Tira a proteção. Vamos lá, vamos fazer o resto da máscara dos outros brilhinhos aqui. Um smoothing mais pesado. Com bastante calma. Vamos lá. Nós. Só apagar esse tapinha aqui que subiu em cima da roupa. Vamos lá. Esse aqui é um só. Que passa por dentro do void ali. Então faz com calma. Show. Aí a gente vai. Protege a transparência. Tem uma pincelada solta aqui. Não tem problema não. Vamos lá. Aí a gente vai trabalhar com os nossos azuis e com os nossos laranjas. Vamos lá. Opa. Isso. Tira o layer de esboço pra gente ver como é que tá ficando. E aí tem que fazer o contorninho escuro. Um pouquinho, tapinha mais claro, né? Aqui assim. Isso. Vai ficar bem marcadinho. Nós. E aí a gente volta aqui e faz o nosso contorninho mais escuro. Cadê? Aqui. Aqui. Mas é isso. Fazia um tempo que eu não pintava em live. Eu estava com saudade de dividir o processo com vocês. As lives de perguntas, eu acabo precisando desenhar muito, né? Eu faço muito diagrama para explicar as coisas e aí meio que interrompe o processo de pintura. Inclusive, eu tenho que terminar aquela Sailor Moon, ela estava quase pronta. Faltava só o render. Eu vou ver se eu volto com ela esse ano pra gente terminar. Pra gente ter print, se a gente for aprovado na CCXP, né? É nóis.
Ah, gostei do efeito, eu acho que vai funcionar assim. Tá legal. Vamos dar mais um renderzinho nos braços? E aí eu posso fazer o efeito no braço também. Vamos lá.